A relação da imprensa com os jogadores, ela mudou muito, né? Por exemplo, no início, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, eu me lembro que eu entrevistava os jogadores, no caso era lá no estádio Beira-Rio mesmo, onde eles treinavam, eu entrevistava os jogadores na saída do vestiário, na porta do vestiário, muitas vezes quando eles estavam entrando no carro, assim. Então eram outros tempos, era outra maneira de se trabalhar. O bom é que a gente não tinha essa massificação da notícia. Hoje em dia, como são entrevistas coletivas, tu vai ligar numa rádio, tu vai ouvir a mesma coisa que tu vai ouvir na outra rádio em termos de entrevista. Tu vai ler um jornal, tu vai olhar um site, as notícias, as palavras, as declarações dos jogadores, elas são iguais em todos os veículos, porque foi uma entrevista coletiva para todos. Antigamente não, antigamente a gente tinha condição de todo dia fazer uma exclusiva. Então às vezes tu tinha uma pauta diferente, tu tinha a possibilidade de chegar nos jogadores e de conseguir falar com eles, de realmente realizar aquela pauta. Hoje isso já não acontece, hoje como é tudo entrevista coletiva, muitas vezes tu não consegue até desenvolver uma pauta específica que tu tens, porque às vezes tu tem uma pergunta só para fazer, ou às vezes quando tu vai perguntar, a linha de raciocínio da entrevista já está outra que não é aquilo que tu pretendia abordar. Então isso dificulta um pouco a relação, o produto final, digamos assim, para a imprensa. Mas, ao mesmo tempo que isso mudou e dificultou em certa parte, também melhorou muito a relação dos assessores, porque antigamente os jogadores não tinham assessor de imprensa. Tinha, assim, o assessor do clube, que ajudava um pouco, mas, assim, o jogador saindo do clube, saindo do seu horário de trabalho, do treinamento, era qualquer um, se tu ligar e atender, se tu ir lá bater na casa dele, era uma coisa meio desregulada. E a vinda dos assessores de imprensa, principalmente os assessores de imprensa particulares, acho que facilitou e melhorou a vida dos jogadores, porque tornou uma coisa mais organizada e, sem dúvida nenhuma, melhorou a nossa vida também, porque hoje a gente tem, embora a gente não possa todo dia fazer uma exclusiva como era antigamente, que tu tinha a liberdade de chegar num jogador no final do treino, mas em compensação tu tem chance de fazer pautas muito mais produzidas, porque tu tem alguém que vai te ajudar a pensar. E acho que é isso que vale o assessor de imprensa. O assessor de imprensa não é só para mandar releases e falar dos números positivos, o fulaninho fez tantos gols, tantas assistências. Muitas vezes eles têm que propor uma pauta diferente, porque a pauta diferente ela vai chamar muito mais atenção do público, enfim, do torcedor, do leitor, do que um simples release de números, que na maioria das vezes nem é utilizado. Então, eu acho que o assessor de imprensa ele veio para ajudar muito e o importante, e a gente nota a diferença, quando é um assessor de imprensa que já trabalhou na imprensa, a gente nota que eles entendem as nossas dificuldades do dia a dia e a gente vê o quanto eles tentam realmente nos ajudar.